oprimidas, sobrecarregadas, que confiam. Eu não estou desprezando não, porque eu creio que foi Deus que deu sabedoria aos homens, mas a pessoa confia no remédio, a pessoa confia no profissional. O remédio está abaixo de Deus, o profissional está abaixo de Deus, mas não confia em Deus, que está acima do remédio do médico. Deus está acima. Confia no de cima, no que está acima, porque é o que está acima que pode resolver sem remédio. Ele pode usar o remédio lógico. Não sou contra a medicina, vou repetir, não sou contra a medicina. Quando eu tenho dor de cabeça, eu oro, se não passar, eu tomo Anador. Eu faço isso, a primeira coisa que eu faço é oro. Se não resolver na oração, eu tomo Anador. Então não sou contra o remédio, eu tomo. Mas eu primeiro oro, primeiro tem que ir que está em cima. Se você quer um emprego, você vai procurar uma pessoa que tem a mesma vaga de emprego sua, ou vai procurar o gerente, o dono? O gerente é o dono. Então tem que ir para quem está em cima, que é Jesus. E Jesus está dizendo, você vai ficar sobrecarregado se você quiser, vai ficar oprimido se você quiser, vai ficar cansado se você quiser, vai carregar o mundo nas costas se você quiser, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bora para Jesus. Tem alguma queixa? Coloca em Jesus. Está oprimido? Se converte. Jesus alivia. Capítulo 12. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Jesus, a Bíblia tem a primeira parte, Antigo Testamento, a segunda parte, Novo Testamento. O Antigo Testamento, a gente conhece como o tempo da lei, que é a lei, é a aliança que Deus ele fez com o povo de Israel. O Novo Testamento é a graça, a aliança que Jesus fez com todo aquele que crê. Quem crê, entra na graça, é salvo pela graça, quem crê. Então, na época da lei, enquanto Jesus estava andando como homem na terra, vigorava a lei. E na lei, a lei dizia o seguinte: no dia de sábado, a pessoa não pode acender fogo. No dia de sábado, a pessoa não pode matar animal. No dia de sábado, a pessoa não pode colher espiga. Era para descansar no sábado. Isso era na época da lei, no tempo da lei. Pois bem, naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor, Jeová Sabaote. Jesus até do sábado é Senhor. Vamos entender isso daqui. Tinha a lei que não podia colher, não podia acender fogo, não podia fazer nenhuma espécie de trabalho no sábado, porque o sábado era o sétimo dia, o descanso, né, o dia do descanso. Jesus passando numa plantação, os discípulos dele com fome colheram daqueles cereais para comer. Aí os fariseus, que ficavam vendo tudo para pegar Jesus numa falha: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Seus discípulos estão colhendo no sábado, está errado. Jesus disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem os que estavam com ele, mas só os sacerdotes? Foi o que Davi fez. Os discípulos de Jesus colhem as espigas e os fariseus: está errado, é sábado. Aí Jesus respondeu: vocês não viram o que Davi fez? O que foi que Davi fez? Vamos entender. No tabernáculo de Deus e depois no templo de Deus, tinham vários utensílios, o candelabro, a pia, e tinha uma mesa, chamada mesa da proposição. A mesa da proposição era forrada de ouro, e nessa mesa tinham 12 pães, pães sem fermento, que simbolizavam, entre outras coisas, as 12 tribos de Israel. 12 pães. A gente pode entender o seguinte: por que 12 pães?
representava as 12 tribos e representava que aquele sustento das tribos vinha de Deus, como se Deus dissesse: eu vou dar o pão diário de vocês. E aqueles pães, eles eram trocados toda semana. Completava uma semana, tirava aqueles pães que já tinha uma semana, botavam pães novos. E aqueles pães que eram tirados, eles eram comidos, mas só pelos sacerdotes e dentro do templo. Não podia sair e não podia uma pessoa que não fosse sacerdote comer aqueles pães. Só os sacerdotes comiam o pão, e mesmo assim só comia depois que o pão era trocado. Um dia Davi chegou com fome. Davi chegou com seus guerreiros com fome e pediu comida ao sacerdote. O sacerdote disse: só tem o pão da proposição. Davi com fome, Davi pegou o pão e comeu. Ele e os seus comeram do pão. E isso não foi lhe imputado por pecado, porque essa parte da lei era uma parte cerimonial, uma parte de uma coisa voltada para as cerimônias. E muito mais vale a vida humana do que uma cerimônia. Davi fez isso e não teve culpa. Tanto que Jesus disse, quando os fariseus falaram dos seus discípulos estão comendo aí no sábado. Jesus disse: vocês não viram o que fez Davi? Quando teve fome, ele e os que com ele estavam, você não viu que Davi pegou o pão da proposição, que era só para o sacerdote, para comer dentro do templo? Davi comeu porque teve fome. Que vale mais, uma vida ou uma cerimônia? Que vale mais, uma vida ou um rito religioso? Vale mais a vida. Não viu como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Olha para Jesus, você está me dizendo que meus discípulos estão colhendo cereais aqui e estão errados, mas você não está vendo na lei que no dia de sábado o templo funciona? E no templo, no dia de sábado, o sacerdote acende o fogo, o sacerdote tem que matar o animal para que o pecado da pessoa seja perdoado. Então você não vê que os sacerdotes trabalham no templo e isso não lhes é imputado por culpa? Você não vê que eles trabalham e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa a misericórdia quer e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. O templo, a lei dizia: não faça isso, não colha, não acenda fogo, não mate animal, mas tudo isso era feito no templo. Tudo isso era feito. Pois não? Entendi, e eu concordo com eles, porque o que eles falam está escrito. Eles dizem: se a gente tropeçar em um tio ou em um jota da lei, a gente errou, a gente deixou de cumprir toda a lei. É verdade, está certo. O único que cumpriu a lei foi Jesus Cristo. Nós não estamos na lei, estamos na graça. Não estamos, a lei não serve para a gente. A lei, o Velho Testamento, como leitura, serve para a gente. Deus fala com a gente através do Velho Testamento, mas a gente não precisa cumprir o Velho Testamento. O Velho Testamento dizia o seguinte: quando a pessoa pecar, tem que ir no templo, levar um cordeiro, um animal, se não tivesse condição, levava um pássaro, por exemplo. E o sacerdote bota a mão na cabeça do animal, transferindo o pecado da pessoa que levou o animal para o animal. Quando ele botava a mão, era como se aquele pecado da pessoa fosse para o animal. Ele aí imolava, matava, sacrificava o animal. Quando o animal morresse, o animal estava morrendo no lugar da pessoa que transferiu a culpa para ele. Então, se a pessoa transferiu a culpa, o animal passou a ser culpado, o animal morreu, aquela pessoa foi inocentada. Aí as pessoas faziam isso levando um cordeiro. Aí veio Jesus e disse: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisa mais animal nenhum morrer, porque eu vou morrer na cruz.
Quando ele morreu na cruz, ele ressuscitou. Essa morte e ressurreição de Cristo, não é nem morte e ressurreição, foi na morte que o véu do tempo se rasgou. Na morte de Cristo, abriu-se a porta da graça. E hoje nós não precisamos cumprir a lei. Hoje basta que nós façamos uma aliança com Jesus e o sirvamos de acordo com sua palavra. O que o pessoal desse determinado grupo que a senhora falou, o que eles dizem está certo. Agora, eles pensam que eles devem viver a lei. Liberdade religiosa, eles pensam o que eles quiserem pensar. Mas nós sabemos que estamos no tempo da graça. A gente não precisa fazer o que Moisés fez. A gente não precisa servir a Deus de acordo com a aliança que foi feita entre Deus e Israel por intermédio de Moisés, porque isso foi para o povo de Israel. Hoje estamos no tempo da graça, é uma aliança entre Jesus e todo aquele que crê. É uma nova aliança, é um novo testamento. Então eles estão certos. Quem tropeçar em um tio da lei, tropeça em toda a lei. É verdade, eles estão certos. Mas só que a gente não está na lei não, a gente está na graça. A senhora entendeu? Entendeu mesmo? Que às vezes eu não sei explicar, a senhora entendeu de verdade? Ah, beleza. Cite uma coisa que a gente cumpre até hoje. Isso é os 10 mandamentos. Eu estou falando da lei que Deus trouxe através de Moisés. Não, os 10 mandamentos é antes da lei. Moisés subiu no monte e Deus deu 2 placas para ele. Os 10 mandamentos. Aí ele desceu, o povo estava lá fazendo bezerro de ouro. Ele quebrou. Puf. Depois ele fez de novo. Aí depois, lá no monte Sinai, se eu não estou enganado, bradou a voz de Deus, começou a trovejar, o povo ficou com medo. Moisés, vai lá você falar com Deus, a gente vai ficar aqui, a gente está com medo. Moisés foi, aspergiu sangue de animal aos pés do monte e disse: essa é a aliança que Deus está fazendo com vocês. Isso aí é Êxodo, não sei se é 20, não lembro agora passado, está em Êxodo. Ali é a promulgação da lei. A partir daquele momento é que está valendo a lei de Moisés. E a lei de Moisés era uma lei que significava uma aliança feita por Deus e o povo de Israel. Aí veio Jesus no meio do povo de Israel. Jesus veio no meio do povo de Israel. Numa das celebrações que estavam dentro da lei, que era a Páscoa, Jesus estava lá sentado, não aqui, Jesus estava sentado no chão, que tinha a mesa, ele sentava no chão, a mesa em forma de U. Jesus deu pão, depois deu o suco da uva e falou assim: esse vinho com o suco da uva é o novo testamento no meu sangue, uma nova aliança. Essa nova aliança era a aliança entre Jesus e não apenas mais sobre Israel. Jesus e todo aquele que crê, pode ser Israel, pode ser de Israel, de Samaria, do Japão, da Rússia, do Brasil. E aqueles que creram em Jesus Cristo vão servi-lo de acordo com sua palavra. Os irmãos entenderam? Entendeu, Eduardo? Quem quiser falar, fique à vontade aí, viu? Voltando para a palavra. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Isso aqui é um estudo. Quem quer perguntar? Vamos lá, vamos seguir. Quem quiser perguntar, fique à vontade. Agora eu só não lembro de onde eu estava aqui, viu? Versículo 9? Deixa eu voltar para o 7. Mas se vós soubesses que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Então, os fariseus estavam condenando os discípulos de Jesus. Algumas pessoas condenaram Davi por Davi ter comido o pão da proposição. Então, Jesus está dizendo que muitas pessoas julgam outras pessoas por culpadas, quando na verdade elas são inocentes. E julgam essas pessoas por culpadas porque querem que essas pessoas façam aquele sacrifício, aquele negócio. E Jesus disse: eu não quero esse sacrifício. Sacrifício foi feito na cruz. Eu quero obediência, eu quero misericórdia. E a gente precisa entender isso. Às vezes, a gente quer fazer uma coisa assim fenomenal, sacrificar o nosso corpo por amor a Cristo, mas ele prefere misericórdia do que sacrifício. Ele diz aqui, ó, misericórdia quero e não sacrifício. Aí voltando ao contexto, ele finaliza aqui o verso 8, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, o que é que ele estava dizendo?
eu não posso. Aí os discípulos disseram, os fariseus disseram, seus discípulos estão comendo os cereais no sábado, e é proibido. Aí ele finaliza dizendo, como é que meus discípulos estão errados em comer no sábado? Como é que meus discípulos estão violando o sábado, se eu sou o Senhor do sábado? Então, os discípulos servem a mim, não servem ao sábado. Eu sou o Senhor do sábado, eu sou maior do que o sábado. Então, eles não estão pecando em nada. Se tivesse uma lei, não existe não, viu? Não existe não, é só uma suposição, um exemplo. Se existisse uma lei que dissesse assim, ó, na Bíblia, existisse uma lei na Bíblia que dissesse assim, ó, é proibido no dia de domingo comer pão com ovo, é proibido comer pão com ovo. Está escrito, hipoteticamente falando, não existe isso, estou dando um exemplo. É proibido comer pão com ovo. Aí você está sem dinheiro em casa, tem um filho pequeno, chorando, você não tem nada em casa, só tem pão com ovo. Seu filho está ali emagrecendo, coitado, aquela barriga grandona, parecendo aqueles meninos da Etiópia, menino ruim com fome, chorando. Aí não responda não, você pensa, você responda para você. Você daria o pão com ovo ou deixaria seu filho morrer? Depois a gente pode até estudar sobre a lei moral, lei cerimonial, depois a gente pode estudar sobre isso. Mas tinham coisas na lei que era só para cerimônia, só para cerimônia. E Jesus estava dizendo, eu sou o Senhor de tudo isso. Eu sou Deus, eu que sou Deus. Você está se apegando a uma parte da lei, mas eu sou o autor da lei. Isso que ele estava dizendo, até do sábado eu sou Senhor. Então não teve pecado nenhum em comer no sábado, como até hoje. Nós somos, a guarda do sábado era algo voltado para os judeus, Para os judeus o sábado é o dia santo. Para a gente não existe dia santo, ou melhor, para a gente todo dia é dia santo, todo dia. Não é o domingo que é do Senhor. Para a gente o domingo é do Senhor, a segunda é do Senhor, a terça é do Senhor, a quarta é do Senhor, a quinta é do Senhor, a sexta é do Senhor, o sábado é do Senhor, o domingo de novo do Senhor. Todos os dias são para o Senhor. Não tem um dia assim específico, um dia mais importante, não tem. Jesus, ele ressuscitou no domingo. Jesus, enfim, várias coisas ele fez no dia de domingo. E ele falou aqui, até do sábado eu sou Senhor. Então a gente não tem que guardar dia nenhum, nem sábado, nem domingo, nem segunda, tem que guardar nada. Todos os dias são do Senhor. Mateus 9, agora 12, 9. E partindo dali chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, ou seca, ressequida, atrofiada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo, é lícito curar nos sábados? O pessoal queria pegar Jesus numa falha. E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Ovelha é patrimônio, custa dinheiro, né? Ovelha custa dinheiro. Jesus está dizendo, se sua ovelha cair no buraco, você vai deixar morrer ou vai pegar? Você vai pegar. Agora você quer falar de mim que estou fazendo um bem para a pessoa, estou curando, você quer falar de mim? Você que pegaria a sua ovelha do buraco, está me importunando porque eu vou curar um doente? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é, por consequência, lícito fazer bem no sábado. Olha Jesus dizendo, você pode fazer sim coisas boas no sábado. Então disse aquele homem ao doente, estende a mão. E ele a estendeu e ficou são como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, para aqui. O que é que os fariseus queriam fazer com Jesus? Matar. Foi o que Jesus fez. Fez assim, desceu raio, fogo do céu. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele fez a parte dele. Retirou-se dali. Ele poderia chamar os anjos, poderia dar um sopro lá, todo mundo morrer, mas ele também era homem, ele fez a parte dele. Às vezes a gente age errado. Eu vou dizer o que eu faria, não estou dizendo que é certo. Aliás, vou contar a história. Dois irmãos, e não foi eu que inventei a história não, eu aprendi a história assim. Dois irmãos estavam num lugar assim, que dava uma caminhada boa e tinha uma cerca.
Eles já estavam próximo da cerca, um leão, o leão aí, atrás dos irmãos. Um irmão correu e o outro ajoelhou. O outro sentou assim, ajoelhou e, meu Deus, me livra desse leão, que esse leão não me coma, feche a boca do leão, quando esse leão passar por aqui, que ele não me veja. Resultado, o que saiu correndo pulou a cerca e se salvou, o que ajoelhou morreu orando. Você faria o quê? Você correria? Isso aí é pessoal, entendeu? Não tem resposta certa não. Sua fé lhe impulsionaria a fazer o quê? A correr do leão ou ajoelhar para orar? Seu Alberto falou logo, ele falou correr. Quem disser correr está certo, quem disser ajoelhar está certo. Não tem resposta certa, isso é pessoal. Se o leão viesse atrás de mim, eu ia ter que escolher alguma coisa. Hoje eu estava muito mais inclinado para correr do que para orar. Hoje, agora, sem leão. Sem leão nenhum aqui. Mas se o leão chegasse, talvez eu tremesse tanto que não saísse do lugar, caísse de medo, e já que eu caí de joelho, eu aproveitaria para orar. Mas tem gente que tem aquela fé, que ajoelha assim, Deus, fecha a boca do leão, e é capaz de fechar. Mas aquele irmão, tadinho, que ajoelhou, ele morreu na fé dele, morreu orando, morreu bonito, morreu orando. Ajoelhou, o leão pegou. Então tem coisa que é pessoal. A gente às vezes julga muito os outros, a gente fala muito dos outros, a gente critica muito os outros, e muitas vezes a gente nem faz o que os outros estão fazendo, a gente não faz e critica quem faz. Os fariseus queriam pegar Jesus numa falha. Ah, você no sábado, pois eles deveriam se alegrar, o doente foi curado, deveriam se alegrar. Mas não, eles queriam pegar Jesus, queriam matar Jesus. Foi o que Jesus fez. Jesus saiu, pô. Então, às vezes, nós queremos espiritualizar tudo, a gente pega uma arma, se o problema é a nível humano, a gente tem que resolver no nível humano. Se o problema é espiritual, a gente tem que resolver de forma espiritual. Eu não posso resolver o que é espiritual como se resolve as coisas entre os homens. E eu não posso resolver uma coisa entre os homens como se resolve no mundo espiritual. Para cada situação, eu tenho que ter a arma certa, Jesus se retirou dali, fez a parte dele, se retirou dali. Deu o versículo sumiu. Qual é? 16. Sim, vou continuar o 15. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Tudo no sábado aí, curou todo mundo no sábado. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Não quebrará a cana trilhada, não apagará o pavio que fumega. O que é isso? A cana aqui é um junco, um pedaço de madeira que era usado também para fazer canoa. Mas imagine a cana de açúcar, um canavial. As pessoas precisam andar no canavial, né? Aí pisam na cana, né? Vai fazendo caminho no canavial, né? Aí vai quebrando as canas. Está dizendo que Jesus não vai esmagar, não vai quebrar a cana trilhada. Pense no pavio fumegando. O pavio fumegando é um pavio que está apagando. Não, fumegar não é aquele fogo forte. Fumegar é aquele fogo que está se apagando. Ele não vai quebrar a cana trilhada e nem vai apagar o pavio que fumega. Tem gente que é tocha acesa, mas tem gente que é pavio fumegando, está fraquinho, está ali xoxinho, precisando da misericórdia. Jesus disse: eu terei misericórdia desses do pavio fumegando. A cana trilhada que olha assim, aquela cana toda pisada não serve para nada. Não quebrarei a cana trilhada. Então Jesus está dizendo que ele vê a mesma coisa, vim para os doentes, esses fraquinhos aí, eu vou ter misericórdia, eu vou cuidar, eu não vou quebrar, não vou esmagar, não vou apagar até o juízo. No juízo não vai ter mais jeito. Então, enquanto tem vida,
A esperança. Está fraco? Ora para Deus renovar, fortalecer. Não se converteu ainda? Se entrega para Deus. Porque quando chegar o juízo, aí não vai ter mais misericórdia. Aí vai cumprir-se o que está escrito. Aí não tem misericórdia, não tem segunda instância, terceira instância. Aí vai cumprir o que está escrito. Ou vinde a mim, ou aparte-se de mim. 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Ou seja, esse não é o Messias? Falando de Jesus, né? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, o príncipe das moscas, o senhor das moscas. Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. É verdade. A casa dividida não vai subsistir. Se o filho tiver contra o pai contra o filho contra a mãe contra o marido, para esse pessoal se entender e avançar é difícil. Não tem como. Por isso que o diabo insiste em dividir a gente, afastar a gente. Pastor Marco é chato, pastor Fred não sei o quê, dona Neném não sei o que lá, aí joga um contra o outro, seu Geraldo não sei o quê, seu Pide não sei o quê, o jovem não sei, aí fica um contra o outro. Isso é obra do cão. E se a gente não vigiar, a gente entra, ele é chato mesmo, ele fala alto, ele fala baixo, ele bate palma, ele estava de bermuda, não sei o quê. A gente entra nessa e fica separado. Como a gente vai avançar separado? Não vai avançar, não tem como. Então o diabo quer dividir a gente, separar a gente. Por isso que Jesus disse: casa dividida não subsiste. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, seu reino? Se eu expulso os demônios por Belzebu, olha que Jesus não era fácil não, viu? Se eu expulso o demônio por Belzebu, por que os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Quando seus filhos estão expulsando demônio, é Deus. É Deus que está operando, é Deus que está libertando. Seus filhinhos, os bonitinhos, o Júnior. Quando o Júnior está expulsando demônio, é Deus. Agora, quando sou eu, Jesus dizendo, quando sou eu, é Satanás. Quem vai julgar vocês é a obra dos seus filhos. Jesus dizendo para eles, para os fariseus. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar, né, amarrar, imobilizar o valente, saqueando então sua casa? Se você, veja o exemplo que Jesus deu. Se alguém quiser entrar numa casa, passar aqui a casa, tem que amarrar o valente. No mundo espiritual, o valente é o diabo. Então, a gente tem que, se a pessoa chega endemoniada, a gente amarra o valente. Não sei se você já viu isso. Quando alguém, aqui dificilmente, é coisa muito difícil, ter uma manifestação, até quando tem aqui, vai lá para dentro. Aqui na igreja tem muita manifestação, lá dentro. Aqui é difícil. Mas quando alguém manifesta, fazendo aquele estardalhaço, pense no endemoniado barulhento, parecendo Siri na lata. Aí quando alguém diz assim, ó, fique quieto, em nome de Jesus, fique quieto. Ele cai com a mão para trás. Alguém já viu isso? Já teve essa? Ele já cai com a mão para trás. É o valente sendo manietado. É aquele espírito que está na vida daquela pessoa, sendo manietada, amarrada, imobilizada. E ali a pessoa bota a mão, enfim, e expulsa o demônio. Então Jesus está dizendo isso. Para as coisas acontecerem, o valente tem que ser amarrado, tem que imobilizar o valente. Quem é o valente? O diabo. Daniel orou a Deus, Deus mandou a bênção, mas a Bíblia diz que o diabo se levantou, impedindo que a bênção de Deus chegasse na vida de Daniel. Daniel orou, Deus mandou o anjo Miguel, repreendeu o diabo para a bênção chegar na vida de Daniel. Veja como o diabo é ousado.
Às vezes as coisas emperram porque Deus tem o tempo dele, mas às vezes é levante do diabo. As coisas eram para chegar, mas o inimigo se levanta. Aí a gente tem que amarrar, manietar o valente. Repreende esse diabo, meu Deus. Repreende esse inimigo, meu Pai. Ora a Deus, repreendendo esse mal, repreendendo o valente, amarrando o valente, manietando o valente, para que aquilo que tinha já que ter acontecido, aconteça. Então a gente precisa atentar para as coisas da palavra e acreditar no que está escrito e ter a convicção de que quando a gente for fazer, vai acontecer. Você é vaso, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, toda simplesinha assim, todo simplesinho assim, você é homem de Deus. Tudo que está escrito aqui foi escrito para você. Foi escrito para aquele homem de paletó e gravata, que quando prega, amados irmãos, foi para todo mundo, para ele, para você, pô. Deu uma vez a você também. Deus está na sua vida. Acredite que isso aqui vai se cumprir na sua vida. Se você estiver numa situação ruim, outro dia eu estava em casa, a irmã daqui da igreja ligou, falou assim: pastor Marco, oi, estou aqui no trabalho, pode me ajudar? Se tiver ao meu alcance eu posso. Pai, tem uma colega aqui que quebrou tudo, ela quebrou tudo, o senhor pode vir aqui? Eu digo: se ela quebrou tudo, vai me quebrar, pô. Ela não quebrou tudo? Vai me quebrar também. Essa mulher quebrou tudo, neném, vai me quebrar. Agora, eu vou acompanhado. Aí eu fui com quem? Com Jesus, sou besta? Jesus vai na minha frente. Chegou lá, o valente foi manietado e a mulher ficou boa. Acabou. Agora, depois, acho que mandaram ela embora, né? Por tudo que aconteceu, que ela ali, quer dizer, não sei também, né? Ela, enfim. Mas, entenda, a mulher quebrou tudo, ele tinha que ligar para Superman. Se a mulher está quebrando tudo, ligue para Superman. Faça aquele negócio, chame Batman. Se a mulher está quebrando tudo, pô, vai chamar a mim? Vou fazer o quê? Eu sou fraco. Mas aí é que está. Eu não fui na minha força. Eu fui confiante no meu Senhor. Ó, meu pai, eu estou indo, mas cuide de seu filho, viu? Seu filho não pode não, mas o senhor pode. Fui lá e o valente, Deus amarrou o valente. Eu não fui confiando em mim. Se eu fosse confiando em mim, eu tinha tomado. A mulher quebrou tudo, bateu em gente, ia bater em mim também. Mas ela, quando eu cheguei lá, o diabo que estava na vida dela teve que se submeter a Cristo, que está em mim, que está em você. Então, se você estiver numa situação, quando você pensa, quem é que eu vou chamar? Não pode chamar ninguém não, é você mesmo aí, você. Você. Bote sua mão, ore. Sua mão pode estar assim, ó. Ore, que você vai ser usado por Deus para Deus manifestar a glória dele. Nunca me esqueço. Eu, Edilene, Edivanete, e uma pessoa esqueci. Eram 3 mulheres e eu, 4. Visitar a avó ou tia de uma dessas mulheres, tudo irmã daqui da igreja. Chegou lá, a gente orando, e a mulher na cama, inválida, não estava andando, não sei se temporariamente, se não andava mais. Uma senhorinha, quando a gente foi orar, a mulher manifestou, eu novo na fé, tudo novo para mim, primeira pessoa de perto assim que eu vi endemoniada, aí as irmãs, por isso eu gosto de mulher, as mulheres disseram assim, ó: você é o único homem, você vai ter que orar. Aí me jogaram logo que eu sou homem. Aí eu digo: eu sou homem, mas quem está mais com medo sou eu, pô. Aí, não, você é homem. Aí eu olhe por ela. Aí aqui é a cabeça dela, né? Não, chegue perto. Bote a mão na cabeça. A mão assim, ó. Eu acho que o demônio riu. Não foi a mulher. O demônio deve ter rido. Esse novo convertido que vai me expulsar. Eu botei a mão, fiz: em nome de Jesus, saia. Só isso. Tremendo com medo. Ele saiu, irmão. O demônio saiu. Eu digo: meu Deus, eu todo trêmulo. Como isso aconteceu? Aí eu tive entendimento. Não foi você, não. Você estava se borrando nas calças. Fui eu. Aí a gente tem que aprender a confiar em quem está na gente. Não é a gente. Aqui teve um pastor, os mais antigos devem lembrar, já morreu. Pastor Kleber. Pastor Kleber um dia estava aqui pregando, fez o apelo, alguém se converteu. Aí esse alguém falou assim: eu posso falar uma coisa com o senhor? Pode. Falou assim: o senhor lembra um dia, tal dia lá, você estava andando ali pelo Bom Preço, era Bom Preço aqui do IAPI. Não sei se não chama mais Bom Preço, mas é ali no Bom Preço. Você estava andando no Bom Preço ali, está lembrado de tal dia, assim? Foi perto daquele dia que ele se converteu.
Pastor Kleber falou, eu lembro. Ele falou, eu estava te seguindo, você não estava me vendo, eu ia te roubar, eu ia te assaltar. Mas quando eu cheguei perto, alguma coisa não permitiu que eu te roubasse. E aí, dias depois, tempo depois, uns poucos dias depois, ele se converteu e contou isso. Agora, aí eu imagino a cena, pastor Kleber andando normal na rua, vendo um tomate, alguma coisa assim na rua, sem saber de nada, e Deus livrando do mal. É o Deus que está na nossa vida. O Deus dos livramentos vistos e dos livramentos não vistos. Quantos carros, irmãos, quantos carros o diabo não já preparou aí para atropelar a gente e Deus não permitiu? A gente está em Cajazeiras, Satanás pega alguém de Camaçari para fazer aquele caminho, para se encontrar com a gente na boca da mata para nos matar, mas Deus não permite. Tudo desenhado por Satanás, mas Deus dá o livramento. É o Deus que está na nossa vida. E a gente confia nesse Deus. Por isso que a igreja avança, porque confia na força do Senhor, confia no seu poder. Então, não tem, se chegar uma situação para você, o vaso vai ser você. Não ligue para ninguém, eu vou ligar para a irmã, vou ligar para não sei quem, vou ligar para meu tio. Se aconteceu ali, vai ser você. Vai ser você. E você vai ser usado por Deus para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Finalizar isso aqui para a gente, já são 7:08. Só terminar aqui. Eu me perco toda hora, irmãos. Qual é o versículo aí? 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saquear então sua casa? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Paulo, ele era um perseguidor da igreja. E ele perseguia quem servia a Jesus. Paulo, no dia da morte de Estevão, segurou a capa dos homens que apedrejaram Estevão. Mas um dia Paulo se converteu. Ele estava perseguindo a Cristo, mas um dia ele se converteu. Aqui Jesus está dizendo, você pode blasfemar comigo, que você é perdoado. No caso Paulo, que perseguiu os discípulos de Cristo, mas um dia se converteu. Mas Jesus diz, a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca vai ser perdoada. Vamos entender isso. João diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o homem? O Espírito Santo. O homem pode estar lavando roupa em casa, lavando a bermuda do baba, e ali, de repente, está ali, o Jesus é o caminho, e se converte ali no tanque, ou na máquina, se converte ali. O Espírito Santo convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. Se ele chegar na igreja, alguém está pregando, quem quer aceitar Jesus, ele levanta a mão. O Espírito Santo convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. Não tem como se converter se não for pelo Espírito Santo. A pessoa se converte em casa, se converte na igreja, se converte no culto na rua, se converte dentro de um ônibus, aonde for. Mas é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse, vocês podem negar a mim. Blasfemar é falar mal. Vocês podem negar a mim. Mas se blasfemar, se falar mal do Espírito Santo, não vai ser perdoado. Quando alguém diz assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você está evangelizando alguém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para o céu a não ser Jesus. Aí você fala para a pessoa. E a pessoa diz, não é só Jesus que é o caminho para o céu. Todos os caminhos levam a Deus. Ela começa a argumentar o contrário da palavra e acaba não se convertendo. Se ele não se converter, se ele falar mal do Espírito Santo, blasfemar, contradizer o Espírito Santo que está ali tentando convencer ele, se ele morrer assim, ele jamais será perdoado. Vai ser condenado eternamente. Por que não tem perdão? Porque se ele não se converter, infelizmente, ele vai para a condenação eterna. Quem se converte vai para a salvação eterna. Quem não se converte vai para a condenação eterna. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar a palavra entoada, a palavra explanada pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo tentar convencer alguém, e esse alguém endurecer o coração e morrer nessa situação, quando for julgado por Deus, não vai ser perdoado. Lembra que a gente leu aqui, haverá menos rigor para
para Sodoma, para Tiro e para Sidom, do que para Corazim, Betsaida e Cafarnaum? A Bíblia diz, não me lembro onde agora, me esqueci. A Bíblia diz que o amor cobrirá uma multidão de pecado. Se Jesus, preste atenção no que eu vou falar. Eu não estou dizendo que a gente está vivendo em pecado, porque viver em pecado é iniquidade e isso afasta o homem de Deus. Se Jesus chegar agora, todo crente aqui vai subir, mas vai subir devendo. Tem alguém aqui 100%? Não tem ninguém. Vai subir devendo. Ou porque falou grosso com a mãe, ou porque fez cara feia para o pai, ou porque disse um desaforo para a mulher, ou porque disse um desaforo para o obreiro, alguma coisa fez, vai subir devendo. Mas o amor vai cobrir uma multidão de pecado. A gente não vai se perder por isso. De repente eu estou aqui, Luan, o microfone, mais retorno. Aí Luan não bota retorno, que Luan ele não gosta de botar retorno. Aí você pede retorno, ele não bota de pirraça. E Marquinhos está na escolinha dele, mesma pirraça de retorno, mesma pirraça. Aí eu brigo, Luan, Marquinhos, não sei o quê. 7h54, Marquinhos, e 56, Marquinhos, não sei o que, Luan, não sei o que, digo um desaforo assim, de cabeça quente. 8 horas Jesus volta. Na minha concepção, eu subo, mas vou subir devendo. Não só esse pecado, outros também do dia a dia. Mas eu não vou me perder por isso, porque não é uma discussão com Luan, com Marquinhos, que vai invalidar o sacrifício que Jesus fez por mim. Agora, quem disser não para o Espírito Santo não vai ter mais jeito. É como se o Espírito Santo fosse a última instância do homem. O Deus Pai, o Deus Filho, agora é o Deus Espírito Santo. Jesus disse, eu vou subir, mas antes lhe darei o Consolador. Aí vem o Espírito Santo agora é a dispensação do Espírito, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A história da humanidade está aí com Deus desde o começo da história. A criação, a formação do povo de Israel, a lei, o exílio, o retorno, Jesus Cristo, Espírito Santo. Para o homem dizer não para o Espírito Santo? Isso aí, se você disser não para o Espírito Santo, não tem mais perdão. Essa é a minha visão sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Para mim não é, blasfemar contra o Espírito Santo, para mim não é, por exemplo, alguém fala em língua assim, ali não é Espírito de Deus não. Isso para mim é incredulidade, você não acreditar em parte da palavra. Agora, lembrando o contexto, quando Jesus estava expulsando os demônios, os apóstolos disseram, os fariseus disseram, você expulsa os demônios pelos demônios, ou seja, você está fazendo coisas concernentes ao diabo. Eles atribuíram ao poder que estava pairando naquele lugar, eles chamaram o poder de Deus de Beelzebu, de coisa diabólica. Os fariseus agiram assim. Se você tem dificuldade de acreditar nas coisas de Deus, nas coisas da Bíblia, se você tem dificuldade de acreditar nos dons de Deus, se você tem dificuldade de acreditar nas operações, nos sinais, nas maravilhas, se você não quer acreditar, é uma opção sua, mas tenha temor e não fale mal daquilo que você não conhece ou daquilo que você não acredita. Porque imagine se eu achar que, se alguém me perguntar, Marco, como é que Deus age? Aí eu vou dizer assim, Deus age eu vou olhar para a minha vida e vou dizer como é que Deus age. E Deus age só através da minha vida? Deus age só na minha vida? Deus age na vida de todo mundo. Então eu não vou saber dizer como Deus age, porque Deus age como Ele quer. Eu não posso botar Deus dentro de uma caixinha. Deus é desse jeito. Não posso. Deus é muito grande. Deus é imenso demais para... Está vendo aí? Não falei? Perseguidor. Aí... Vocês são minhas testemunhas, está vendo? Minhas testemunhas, falei, de pirraça, rapaz, tirou o som. Então tem que ter temor. Vamos supor que eu não acredito, para mim, bater palmas é um comportamento inadequado no culto. Eu acredito nisso. Se o meu irmão bate palma, eu não bato, mas fique calado. Porque Deus diz assim, um é fraco e o outro é forte. Um come de tudo e o outro só come legumes.
que um não fale do outro. Se você come legumes, que eu fique na minha, que eu não fique dizendo, por que você só come legumes? Se eu como carne, que você fique na sua, não fique dizendo, já gosto de um churrasco, não é carnudão. Fique no seu legume, que eu fico na minha carne, ou contrário, que eu fique no meu legume, que você fique na sua carne, porque se eu como carne, é para o Senhor. Se você come legume, é para o Senhor. Se você faz alguma coisa, por exemplo, vamos supor que eu não acredite, eu creio, tá? Estou fazendo a suposição. Vamos supor que eu não acredite em língua estranha, que eu fique calado. Vou contar uma experiência minha. Eu me converti, acho que uma semana depois, um domingo, eu me converti no domingo. Um domingo depois, eu estava por aqui assim, sentado, ó. Eu estava do lado de Dona Matilde, que eu morava na mesma rua que a Dona Matilde, estava aqui sentado. Quem estava aqui pregando foi o pastor da época, pastor Joselito. Eu estava ali sentado do lado da Dona Matilde. E ele aqui no culto, né? Isso no domingo de manhã. Ele começou a falar em línguas. Nunca tinha escutado. Eu digo, o que é isso que esse cara está falando? Coisa de doido. Que é isso? Eu digo, não estou entendendo nada. Oxe, isso não é de Deus não. Quando eu falei assim, isso não é de Deus não. Ele estava virado para lá. Ele virou para cá. Não vou dizer que me olhou. Mas olhou em direção onde eu estava e falou assim, ó. Não duvide de mim. Aí eu me arrepiei todo, me arrepiei todo. Já sou frouxo por natureza, né? Essas coisas assim, pronto, me arrepiei todo. Eu digo, meu Deus, eu novo na fé, não sabia nem o que era. Eu digo, eu não duvido mais de nada. Então, irmão, se eu tenho dificuldade de acreditar, que eu, fico calado. Porque o problema é que a gente fala muito, e aqui vai dizer, eu vou só adiantar, o versículo 37, mas na próxima semana a gente volta. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Se eu não acredito, que eu fique calado. Eu preciso falar mal? A gente parou no versículo 33, beleza. Onde eu trabalhava, tinha um irmão. Todo certinho ele. Pense no doutor Sertão, era esse irmão. Aí um outro irmão se afastou de Cristo. Esse irmão, doutor Sertão, ele entrou no vestiário, chamando o outro irmão, não sei quem. Ele trouxe a notícia com alegria, não sei quem. Fulano se desviou, você viu com aquela alegria, rapaz. Aí, a pessoa que ele falou disse assim, e por que você está alegre? Você se alegra com isso? Ele, não, aí ficou sem graça. Tempo depois, quem se desviou foi ele. Aí eu lembrei, não tem muito a ver não, né? Mas eu lembrei, não julgueis, para que não sejais julgados. Com a mesma medida que você julgar, você será também julgado. Ele apontou o irmão, errado, né? Fez alguma coisa. Apontou o irmão e depois ele caiu no mesmo erro que antes ele estava apontando. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra inerrante. A Bíblia é uma coisa preciosa, a Bíblia é o próprio Jesus. A Bíblia diz, aquele que pensa está em pé, que pensa, cuide, tenha cuidado, vigie para que não caia. Então a gente tem que ter cuidado da nossa vida, irmão. A gente crê que a gente vai estar em pé hoje, em pé amanhã, em pé hoje, em pé amanhã, até a volta de Cristo, mas a gente vai se descuidar? A gente vai dizer assim, o irmão pecou, o irmão bateu na madeira, eu nunca vou cometer esse pecado. A gente tem que ser prudente, creia, mas fique na sua calado. Porque as palavras que a gente lança, elas podem servir para salvação ou para condenação. Pelas suas palavras serás. Leia para mim o 37, que eu esqueci. Leia aí por gentileza, 12:37. Termina com condenado, mas antes tem alguma coisa. Justificado, obrigado. Pelas tuas palavras será justificado. E pelas tuas palavras será. Lembra que a gente falou aqui na quinta passada ou na quinta retrasada? Quando alguém amaldiçoava uma pessoa, tropeçava na lei. Jesus disse, se você chamar seu irmão de louco, você já será réu de juízo. Então a gente tem que calar. O que é que Tiago diz? Um homem consegue, não sei, é o que navio? Pilota, né? Sei lá, pilota um navio, conduz o navio. O homem conduz o navio, o homem conduz o avião,
Você já viu Fórmula 1 em casa? Você vê assim, cara, aquele carro, vum, vum, ali são 300 km por hora na pista estreita ali. O homem pilota um carro de Fórmula 1, 300 por hora. O homem dirige uma... Você já viu aquelas carretonas que você vira para o lado e o fundo joga para outro? Eu fico bem, como é que estaciona um negócio daquele? Eu não conseguiria estacionar uma... Mas o homem faz tudo isso. O homem bota freio na boca do cavalo. O homem não conversa com o cavalo. Cavalo, eu vou botar um negócio aí, mas é o freio. Quando eu puxar, você para. O homem não conversa, não. O homem só bota o freio. O cavalo entende. Quando esse ordinário puxar, é para eu parar. O cavalo entende. Pois bem, o homem consegue dominar tudo, menos a sua língua. Você já ouviu alguém dizer isso? Alguém falar assim? Rapaz, eu estava de cabeça quente, disse os negócios para ele. De cabeça quente. De cabeça quente. Se não é fácil a gente controlar a língua aqui agora, imagine de cabeça quente. Por isso que a Bíblia sempre fala de palavra, a Bíblia sempre fala disso. E Tiago diz que a gente tem que estar pronto para ouvir e ser tardio para falar. Quantos ouvidos eu tenho? Tenho 2. E quantas bocas eu tenho? 1. Então eu, que não sou muito burro, sei que tenho que ouvir mais e falar menos. Mas eu, como sou um ser humano vinculado a essa carne, às vezes eu falo mais e ouço menos. Estou errado. Tudo quer falar. Eu vi um filme, e aqui eu finalizo. Vi um filme que o psicopata assassino foi comprar alguma coisa na loja. Aí o dono da loja falou assim, aí ele perguntou, quanto é isso aqui? Aí o dono da loja, é tanto. Ele, quanto é a gasolina? O dono da loja, como é que vai a sua cidade? Aí ele, como é que você sabe de onde eu sou? O dono da loja quase morre, só porque foi falar demais com uma pessoa que era assassina, ele nem sabia. Falar demais. Minha mãe diz assim, ó, quem fala é um ditado, né? Quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Então, irmãos, ó, se Deus está fazendo uma coisa ali que eu não acredito, que eu penso até que aquilo está errado, que eu fique, ó, que eu não desfaça do meu irmão, não. Porque os fariseus, os homens que iam para o templo, cultuar a Deus, fazer aqueles sacrifícios, cumprir as leis cerimoniais, por amor a Deus, foram os mesmos que disseram que Jesus curava e expulsava demônio, porque estava incorporado com o príncipe dos demônios. Jesus misericordioso ainda disse assim, ó, vocês falem até o que vocês quiserem falar de mim, só não fale do Espírito Santo. Que Jesus maravilhoso é esse? Então que a gente, ó, se policie. Quando você chegar em casa, não, quando você chegar em casa não, se um dia você estiver em casa assim, vendo sua TV, em paz, vendo seu jornal, seu filme, sei lá, ou lendo sua Bíblia, ou fazendo qualquer coisa que você goste, e sua mulher começar a falar a mesma coisa 10 vezes com você, não diga um desaforo não, lembre assim, eu tenho que estar pronto para ouvir, tardio para falar, porque Deus, se sua mulher chegar para falar 10 vezes a mesma coisa, é porque é um sinal de Deus que você precisa ser mais paciente. Seja mais paciente. Se seu marido, mulher, chegar em casa, você está quieta no seu canto, lendo sua Bíblia, fazendo alguma coisa que você gosta, costurando, alguma coisa que mulher gosta de fazer, você está ajeitando sua roupa, e seu marido naquele negócio no seu ouvido, vigie no que você diz, porque pelas nossas palavras seremos justificados, ou pelas nossas palavras seremos condenados. Nós não, as pessoas que usarem mal aí serão condenadas. Então que sejamos prudentes. Outro dia eu vi na internet, sem mentira nenhuma, uma língua daqui, desse tamanho aqui assim a língua, que era a maior língua do mundo, desse tamanho a língua assim. Digo, meu Deus do céu, que língua grande. Se aquela mulher for fofoqueira, meu Deus, sem mentira nenhuma, irmão, desse tamanho assim a língua dela assim, ó. Daqui vem cá embaixo. Não tem uns irmãos que brincam assim, dizem assim, quando morrer, é um caixão para o corpo e outro caixão para a língua. Não tem essa brincadeira? Que a pessoa fala demais. Então que nós nos policiemos para tudo, principalmente para as coisas de Deus. Se eu não acredito, se eu tenho dificuldade,
que eu fique calado, porque Jesus vai lembrar de cada palavra que eu disser. Curve sua cabeça. Amigo visitante,